Em nosso encontro de hoje, nós vamos iniciar a tratar de novos círculos sociais, lembrando que nos nossos encontros anteriores nós estivemos tratando da gente mesmo, né, do nosso eu e dos diversos cuidados que a gente precisa ter com a gente, tanto no aspecto de saúde como em outros aspectos, né? Quem não viu, tem os vídeos aí disponíveis. E hoje nós vamos adentrar em outros dois círculos sociais. Vamos falar de família e parentes. A imagem retrata aí uma série de fotografias e quadros, que é a forma que muitas pessoas tentam homenagear, manter a lembrança. Mas nós temos aqui uma definição bastante precisa, né? Na verdade, quando nós falamos em família, nós não estamos pensando nesse universo todo. Por isso a gente separa em família e parentes, né? Lembrando que na nossa tabela periódica, na verdade, a família é chamada de família nuclear, né? São aquelas pessoas com as quais nós compartilhamos um lar, né? Que nós dividimos o mesmo teto, que a gente se cruza todo santo dia. Parentes são todos os demais familiares, né? Independentemente do grau, mas que não fazem parte, então, da família nuclear. E nós vamos hoje descrever de forma relativamente breve aí algumas ideias ou sugestões, né, de temas que estão conectados com cada um desses dois círculos sociais. Só lembrando, né, do conjunto todo, então, hoje nós vamos estar lidando com esses dois. No caso da família nuclear, né, as principais áreas que a gente já identificou são essas 5. Né, aquilo que a gente chama da cabeça da família, né, maioria das vezes um casal, mas não necessariamente. Os filhos, o lar, né, o ambiente onde a família reside, festividades, e muitos lares hoje também integram animais domésticos. O primeiro ponto que nós vamos descrever é a questão do lar. Para ter um lar é necessário algumas providências, né? Então, em algum momento a gente precisa ou adquirir, ou alugar, ou cuidar desses processos, né? De alguma forma nos permitam atingir isso como objetivo. Quem já tem, né, precisa pensar em o que vai colocar dentro, né? Então nós temos uma outra categoria aí de objetivos que dizem respeito aos móveis, né, as instalações, a decoração, tudo que as pessoas, né, gostam ou têm como objetivo ter dentro da sua casa para poder, de fato, viver da melhor forma possível. Como todos os objetos materiais, obviamente, são sujeitos a desgaste, né? Então nós temos também uma categoria aí que nós chamamos de manutenção, que pode ser de diversos tipos, né? Não só esses que estão no slide, mas vários outros. E por último, né, faz parte, né, dessa operação que nós chamamos de lar, o processo de alimentação, né, das pessoas que formam a família, né, para o qual a gente precisa, é claro, obter os alimentos, e precisamos também de um conjunto de utensílios, né, de cozinha, a maioria deles, né, para que a gente possa, de fato, processar esses alimentos que a gente obtém e transformá-los em nosso alimento efetivo, né, que vai nos dar a energia necessária para continuar operando. No caso da cabeça do casal, né, nós temos aí identificado diversos processos, né, objetivos ao longo do tempo, né, que vão desde a união, a formação desse casal, né, até a
dissolução e passando aí no meio do processo pela gestão de conflitos, que também tem, cada um deles, diversas formas de serem tratados, né? Cada um pode pensar em algumas, né? Nós não temos tempo aqui de detalhar todas as possibilidades, mas certamente cada uma dessas categorias pode ser ainda mais detalhada. No caso dos filhos, né, nós temos o processo de chegada deles, que pode ser ou por gestação ou por adoção dentro, né, da cabeça do casal. E a partir do momento que eles fazem parte, né, da família nuclear, então precisa de cuidados físicos, né, que incluem, obviamente, já falamos da alimentação, cuidados médicos, vacinação, educação. Enquanto os filhos são pequenos, né, a cabeça da família é que tem essa responsabilidade. Tirando a educação, né, os animais domésticos têm aí uma classificação bastante parecida. Alguns animais domésticos acabam sendo, entre aspas, educados ou treinados por profissionais, né, amestrados, alguns dizem. Mas a gente, tendo os animais, precisa, obviamente, também ter todos os mesmos cuidados, né, porque são seres vivos. Outro grupo de objetivos que já apareceram aqui nos nossos encontros é a celebração de festividades, que vão desde encontros familiares simples, sem nenhum motivo específico, passando pela comemoração de aniversários, alguns simples, outros muito importantes por serem números redondos. E tem também famílias que celebram datas que são não propriamente da família, mas que são ou datas civis, né? Pessoas que comemoram alguns feriados nacionais, cívicos. E tem pessoas, famílias que também lidam com, da mesma forma, com datas religiosas, né? Comemorando o padroeiro da cidade, festas religiosas e coisas desse tipo. Então essas são as sugestões mais frequentes, né, que nós temos no caso aí da família nuclear. No caso dos demais, né, que nós chamamos de parentes, né, basicamente nós agrupamos o que já foi proposto aí por participantes do grupo em duas categorias, né, que nós chamamos de cuidados e de colaboração. A colaboração, né, é quando a gente faz alguma coisa para ajudar algum parente em alguma atividade que ele não possui o conhecimento, a capacidade, a expertise e os recursos necessários para desenvolver. Seja, por exemplo, um homem que ajuda alguém a fazer a instalação de um equipamento novo, não importa se é um computador, um ar-condicionado, uma geladeira, uma conexão de internet ou qualquer outro tipo de atividade específica, né, onde a gente se disponibiliza a ajudar, seja consertando alguma coisa, seja cozinhando alguma coisa, na casa dos outros, né? Lembrando que nós estamos aqui falando de parentes e não da nossa família. E nós temos uma segunda situação que é mais delicada na prática, mas que aparece também com certa frequência, que é quando a gente tem parentes que exigem de fato cuidados, né? Cuidados de serem acompanhados em atividades porque precisam delas e não conseguem desenvolvê-las sozinhos, né? Essas atividades podem ser temporárias, porque, por exemplo, a gente precisa acompanhar um parente, precisa fazer um exame, ele sozinho, ele não consegue ou não pode comparecer sozinho, alguns exames têm essa característica. Ou casos mais graves, se a pessoa precisa passar por uma
internação porque ficou doente ou porque vai fazer uma cirurgia. E nós temos também o caso mais delicado ainda, né, quando as pessoas precisam de cuidados permanentes, né? Geralmente isso acontece quando as pessoas alcançam uma idade elevada e começam a perder suas capacidades aí de forma não temporária, porque estão acometidos por uma doença que vão superar, mas de forma continuada, né? Temos aí vários exemplos dentro das pessoas que frequentam nosso grupo que vivem essa situação. Então, esse é o conjunto aí de sugestões, né, coletadas aí a partir de tudo que nós já vivenciamos aqui no grupo e ao compartilhar isso, né, nosso objetivo aqui é que outras pessoas, né, possam se inspirar nisso para identificar pontos onde possam também aperfeiçoar a sua vida.